Foi. Bom, boa noite, turma. Vamos começar aqui agora de onde nós paramos na aula passada. Vamos falar da transferência de calor. Essa transferência de calor dada no meio sólido, né, que aí vai ser a condução. E também nós vamos começar a falar das equações de transferência de calor para fluidos, ou seja, gases. Nós sabemos que a transferência de calor é a energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Como nós vimos da aula, da maior temperatura até a de menor temperatura, Agora foi. ok? Boa noite. Boa noite. Aí, ó, Consegui. sempre que existir uma diferença de temperatura entre o meio e ou entre meios, haverá essa transferência de calor, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Ela sempre se dá do valor de maior temperatura para o de menor. Isso a gente já tinha visto. E quanto a essa transferência ocorrer em meio estacionário, que pode ser um sólido ou um fluido, em virtude do gradiente de temperatura, usamos o termo transferência de calor por condução. Ou seja, somente em sólidos nós vamos ter esse fluxo de calor variando de uma temperatura para outra. E pela lei de Fourier, que nós já havíamos visto já isso daí nas últimas disciplinas, nós podemos observar o seguinte: numa tubulação ou num cano, por exemplo, uma barra de ferro. Eu tenho aqui uma área 1 vezes uma temperatura T1. Aqui eu vou ter a mesma área, porque o tubo não mudou, e uma temperatura T2. Eu vou estar aquecendo nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Então, o calor ele vai conduzir mediante esse comprimento todo, que é esse ΔX, tá? E esse QX aqui vai ser o meu fluxo de calor na direção X. Se ele tivesse na vertical, seria um QY. E teria que ter um ΔY também. Aí podemos definir o fluxo de calor sendo proporcional ao gradiente de temperatura, que é o chamado da lei Fourier. Ó, o Q ponto é aproximadamente a área da seção transversal vezes a variação de temperatura em função de x. Substituímos a proporcionalidade fazendo uma correção através de um coeficiente de proporcionalidade, que é aquela condutividade térmica que a gente já visto. Q ponto para ser menos K a dt dx. O menos da fórmula é porque a direção do aumento da distância deve ser em direção do fluxo de calor positivo. E, na verdade, vai haver uma correção aqui. Ó. O T1 não vai ser o maior, vai ser na verdade, vai ser T2 menos T1, que é o ΔT. Como o T1 é maior que T2, daria negativo. Por isso a gente coloca o negativo. Por isso a gente coloca o negativo aqui nessa fórmula, para corrigir isso. Então, ó, em parede plana, nós temos aqui a espessura dela, que é o comprimento L, o A, que é a área, que é essa parede aqui, T1 e T2, as diferenças de temperatura, e esse K aqui é a condutividade térmica que depende do material. Resolvendo aquela integral lá, aquela equação de primeiro grau, e aplicando as condições de contorno assim, ó, de 0 a L, de T1 a T2, nós podemos chegar aqui na superfície plana, o nosso fluxo de calor é K vezes A vezes ΔT sobre a espessura L, ok? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, eu acho. Beleza, tranquilo. Vamos então agora, continuando. Nós podemos resolver isso fazendo uma analogia entre resistência térmica e resistência elétrica. Se a gente pegar e inverter aquele K vezes A, nós vamos ter aqui ó, o fluxo de calor sendo ΔT igual a L, Q ponto é igual a ΔT sobre L sobre Ka. Esse L sobre Ka é a resistência térmica, que é a espessura da parede dividido pela condutividade térmica vezes a área. E quando nós temos paredes, vários tipos de paredes, vários tipos de materiais, nós poderemos associar isso a uma parede plana em série. Aqui, ó, pelo desenho, dá para perceber. Ó, eu tenho aqui um T1, T2, T3, T4, L1, L2, L3, L4. São espessuras de materiais que vão compor uma parede.
E K1, K2 e K3 são materiais diferentes, de condutividade térmica diferente. Então, a minha resistência térmica, ó, como está uma do lado da outra, está em série. Olha o fluxo de calor passando aqui. Ó. Então, essa resistência térmica em série é simplesmente a soma das resistências. Então, meu R vai ser R1 mais R2 mais R3. E o meu R1 vai ser L1 sobre K1 vezes a área. A área é essa parede toda aqui. Ó. Na associação em série, uma coisa é importante. A área é igual a todas as paredes. Porque ó, essa parede aqui, é essa daqui, é essa daqui e essa daqui. Então, a área que o fluxo vai adotar é a mesma para todos os três tipos de materiais, ok? Bom, e temos também... Rafael, mesmo que se houver em uma das paredes algum buraco, algum furo... Só um minutinho aí, galera. Rapidinho, deixa eu parar aqui, que está tocando aqui. Já... Tá tranquilo. Nada Não, demais. vamos lá, Voltou. Então, aqui, galera, a gente tem a resistência. O que vocês iam perguntar para mim sobre isso? Não, eu queria saber se caso uma das paredes tiver algum furo, alguma coisa, se a área vai se manter a mesma. Aí que acontece. Ficaria, por exemplo, se aqui nessa primeira parte que tivesse um furo, nessa região aqui que eu estou mostrando, aí seria uma associação mista. Por quê? Aqui em parte, condução. Aqui na parte de cima, condução e condução. Aqui daria por convecção. Então, nessa parte da parede aqui, você faria condução em cima, condução embaixo e convecção pelo meio. Entendeu? Porque estaria aberto. Eita. Esse é um problema já que começaria já a pegar o normal, né? Você fazer uma parede normal. Aí o que seria? No fluxo de calor vindo daqui da esquerda para a direita, o que você veria? Aqui teria ar. Ar é convecção. Aí tu ia utilizar a fórmula do fluxo de calor por convecção. Aqui condução, e no meio convecção. Entenderam? No caso aí vai ter que usar duas fórmulas. Exatamente. Duas não, depende de quanto. Ó. Aqui, na verdade, é uma, aí seria duas, que aí aqui seria como se fosse um circuito misto. Não, estou falando duas fórmulas diferentes. São três fórmulas de... Tu ia achar dois R's diferentes, né, os dois R's, porque aqui, ó, o R1, o R2 e o R3, ele é calculado por essa fórmula daqui, ó, L sobre KA. Quando você tem um furo aqui, tu teria o R1, que é L sobre K1A1. Aqui nessa parte, R2, que é o L2, K2 sobre K2A2. A parte de baixo seria R3, seria um R3. L2 sobre K2A3. Aqui, um 1 sobre HA, que é o coeficiente de película. E aqui o outro. Ou seja, você botando um furo aqui, dependendo do tamanho desse furo, ó, a área aqui vai mudar e a área na parte de baixo também vai mudar. Aí, mudando os valores da área, são R's diferentes. Então, você fazendo um furo aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 resistências equivalentes. E aí, aqui na parte do meio, você faria como se fosse uma mista. Uma mista não, em paralelo. Teria uma parte de cima, meio e embaixo. Entendeu? Entendi. Mais complicado, né? Pô, tomara que não caia nada disso na prova. Porque normalmente as paredes são assim, né? Tem o furo. Ó, vamos lá então aqui agora, ó, continuando. Associação de paredes em paralelo, né? Como a gente já tinha visto, ó. Aqui, ó, eu vou ter uma parte, uma em cima da outra, que era o que eu estava falando ali naquela hora, tá vendo? Vou ter um fluxo 1 e um fluxo 2. A soma, ambos desses fluxos 1 e fluxo 2, é igual ao que ponto? Porque o nosso fluxo ele é constante. Independente do tipo de material ou da resistência equivalente ou da associação em série. Aqui agora, ó, eu tenho aqui uma área A1 e uma parede de área 2. O L1 ele é igual ao L2, que é a mesma espessura. K1 e K2 determinam materiais, né? E a variação de temperatura é a mesma.
Aí aqui tu vai fazer a mesma coisa. Ó. A resistência vai ser análoga à resistência elétrica. Ó. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Aí nessa parte aqui, ó, da associação em paralelo, perceba o seguinte, ó, as espessuras são as mesmas, mas as áreas diferentes. Na em série, vou voltar mais um pouco, ó, as espessuras são diferentes, mas as áreas são as mesmas, ok? Entendi. Então, beleza. Aí aqui, ó, eu tinha colocado um exercício que, como vocês já tinham visto isso comigo no semestre passado, eu vou pular esses exercícios, ok? Que é apenas de aplicação mesmo. Depois... Não, volta. Hã? Bora pegar isso aí, porque ano passado a gente foi levando, Esquece, entendeu? esquece semestre passado, pelo amor de Deus. Esquece isso. Então, relaxa. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer uma revisão. O condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius. Então, ó, logo de cara, a minha temperatura 2, que é a temperatura que ele tem que ficar, é de 22 graus Celsius. Aqui estão me dando as dimensões da minha parede, ó. Comprimento, largura e altura, tá? É tipo um paralelepípedo. Ó, as paredes da sala de 25 centímetros de espessura, então estão me dando já, ó, o L da sala. São feitas de tijolos com condutividade térmica 0,14 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Esse valor aqui, ó, quilocalorias por hora metro grau Celsius, é o valor da condutividade térmica, é o K que ele já está te dando. E a área das janelas pode ser considerada desprezíveis. Ou seja, nesse problema, tem janela na parede, tá vendo? Só que eles estão desprezando essa janela, o valor dela. Bom, para essa janela é pequena, porque janela geralmente é que ferra ar-condicionado. Mas aí no caso, em relação à área da parede, é como se você tivesse o seguinte, um prédio de 5 metros de altura e colocasse uma janela de 1 metro quadrado. Aí está desprezando, entendeu? Despreza em relação ao total, é o que a gente está falando aqui. A face externa da parede pode estar até 40 graus Celsius em um dia de verão. Então, ó, o meu T1 é 40. Então, aqui ó, eu já posso calcular a diferença de temperatura, que vai ser 40 menos 22, perfeito? 18. Então, ó, desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, pede-se o calor extraído da sala do ar-condicionado em horsepower. Aí botou aqui, ó, observação, 1 horsepower é 641,2 quilocalorias por hora. Bom, então, primeiro de tudo, a minha parede aqui, ela simplesmente está pegando a caixa e nós não vamos considerar nem o piso e nem o teto. Por que nós não vamos considerar isso? Porque ele falou ali, ó, eles estão bem isolados. Então, nós só vamos fazer de uma lateral e da outra lateral da largura para você poder fazer a base, ok? Da nossa análise. Então, ó, aqui eu botei T1 e T2, a condutividade térmica, o comprimento em 25 centímetros, passei para metros, e a sala tem isso daqui de comprimento, de dimensões. Só que a minha área é só daquela parede de fora e a de dentro, né, que é o mesmo valor, e a das duas partes laterais, concorda comigo? Foi? Beleza. Então, ela vai ser 2 vezes a largura, o comprimento, vezes a altura, mais 2 vezes, aqui na verdade, 2 vezes o comprimento, a largura vezes a altura, mais 2 vezes o comprimento vezes a altura. Ao multiplicar isso, a minha área é de 126 metros quadrados. Ó, ele quer o fluxo. Ele me deu o K. O área ele já acabei de calcular. O ΔT eu tenho calculado. E o L, a espessura eu tenho. Só substituir todos esses valores na fórmula. Então vai ficar, que ponto vai ficar? 0,14 vezes 126 vezes 40 menos 22, que é a diferença de temperatura, sobre 0,25.
Ao fazer essa conta toda, vai dar 1.270 quilocalorias por hora. Só que ele pediu para converter em horsepower. É pegar esse valor aqui e dividir por 641,2. Peguei esses dois valores, 1,979 horsepower. Ok? Acabou o problema. Foi? Foi. O problema. Os problemas aqui é que eles são muito grandes e você tem que, na verdade, como é que eu posso falar? Separar bem os dados. Porque senão se enrola. Uma parede de forno é constituída de 2 camadas. 0,20 metros de tijolo refratário. Então, o L1, que é a parte do refratário, 0,20. E o K1, 1,2, que ele está dando aqui. E 0,13 metros de tijolo isolante. Então, L2, 0,13 e K2, 0,15. A temperatura da superfície interna do refratário é 1.675 graus Celsius. E a da superfície externa do isolante é de 145 graus. Está me dando a diferença de temperatura já entre as duas temperaturas que eu posso calcular a diferença de temperatura. Desprezando a resistência térmica das juntas de argamassa, calcule o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado. Ora, isso daqui é bem simples. Para você calcular esse calor aqui por unidade de metro quadrado, quanto é que vale a área? Ele está me dando. Alguém? Eu estou calculando aqui. Não, é bem simples. Quando ele fala por metro quadrado, você não sabe a dimensão da parede, não é? Você pode colocar a área 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, 10 metros quadrados. Para a gente facilitar nossos cálculos, nós vamos considerar que a área da parede é igual à área 1, que é igual à área 2, que é igual a 1 metro quadrado. Por quê? Entendi. Você faz uma base, né? É o básico. Para eu multiplicar por 1, para depois dividir em números menores. No final, se você fosse fazer com qualquer valor, daria o mesmo resultado. Mas o ideal é fazer com 1, né? Mais fácil, né? Entendi. O fluxo vai ser a variação de temperatura sobre a resistência total. Como eu tenho dois materiais aqui, e é uma parede, eles estão em série, minha resistência total vai ser a resistência do refratário mais a resistência do isolante. Então, aqui eu vou colocar o ΔT, T1 menos T3, que eu estou chamando de T3. A parede externa. Externa do isolante. Então, vai ficar T1 menos T3. O R do refratário é L1 sobre K1 vezes A. E o R do isolante é L2 sobre K2 vezes A. Então, vamos substituir os valores. T1, 1.675, menos 145 do T3, sobre o L1, 0,20 sobre 1,2 vezes 1. Vai dar o próprio 1,2. Mais 0,13 sobre 0,15 vezes 1. Ao fazer essa conta toda aqui, diminuir aqui, dividir, somar e depois dividir, vai dar o fluxo de calor sendo 1.480,6 quilocalorias por hora. Ok? Alguma dúvida? Eu só me enrolo. Quando vou ter que dividir T1 menos T3, aí sobre L1 sobre K1. É aí que eu me enrolo, porque são duas divisões. É uma divisão dividindo outra divisão. Essa daqui é relacionada ao R de referência. Primeiro tu resolve essa divisão. Primeiro você faz a parte de baixo. Tu resolve essa divisão, vai dar um número. Resolve essa outra divisão, vai dar outro número. Vai virar o consciente. Soma as duas. Isso aí. Entendeu? Aí tu vai pegar essa diferença e dividir pela soma das duas. Só isso. Tranquilo, Alonso? Tranquilo. Então, beleza. Aí, o fluxo de calor também pode ser calculado pela parede... sim, na letra B, olha só. Na letra B, ele pede a temperatura da interface do refratário / isolante. Ou seja, vai vir o calor na quente, tem uma superfície que é adjunta entre dois materiais, ele quer exatamente o valor da temperatura nessa junta.
o fluxo de calor ele é constante. Então, ele vai ser Q ponto é igual a T1 menos T2 sobre apenas o R do refratário. Por que tu não está usando o outro? Porque é entre o refratário e o isolante. Ele não vai atravessar o restante do isolante. Então, vou botar T1 menos T2 sobre L1 sobre K1 vezes A. Então, rearrumando isso daqui, passando esse cara aqui para cima, eu vou ter 1480,6, que foi o fluxo que eu achei, igual a 1,2 vezes 1 sobre 0,20, vezes, T1, 1.675, menos T2. Então, ao fazer essa conta toda aqui, eu vou achar que meu T2 é 1.428,2 graus Celsius. Essa aí é a temperatura exatamente que está no meio entre o refratário e o isolante. Aí tu vê como o isolante é bom. De 1.428, ele consegue reduzir para 145 graus. Ele consegue reduzir muito bem essa temperatura. Essa aí é o ideal. É como se fosse aquele repertório de alto forno, né? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Você tem que isolar para que ninguém atrás consiga, na parte externa, ter algum acidente, né? Então, beleza. Vamos agora dar continuidade e falar da convecção. O que é a convecção? Nós vamos definir daqui a pouco, né? Vamos entender o que é película de convecção e seu coeficiente de transmissão. Entender os valores adimensionais que definem o coeficiente de transmissão de calor de película. Esses coeficientes, daqui por diante, na verdade, nós vamos ver essas duas primeiras partes aqui, os valores adimensionais e o restante, de alguma forma nós vamos ver também. Mas nós vamos ver isso aqui melhor mesmo depois, ok? Bom, o problema típico para a convecção é o seguinte: é um reservatório em formato cilíndrico, né, montado verticalmente com um diâmetro externo de 1,5 metros e altura de 2 metros, e apresenta uma temperatura superficial de 40 graus Celsius na lateral e face superior. Considerando um ambiente a 25 graus Celsius, calcule a transferência de calor por convecção natural, lateral mais tampo. A resposta ele já te deu aqui. A resposta é essa daqui, que a gente vai calcular. Só que isso daqui, o que acontece? A convecção, a definição, ela ocorre em materiais líquidos e gasosos, onde há deslocamento de massa. Você já tem visto isso comigo naquela definição anterior de convecção. É devido a também das partes mais densas e menos densas. Alonso, diminui o microfone, por favor, Alonso. Com o aumento da agitação das partículas, há um maior afastamento entre elas, com a consequente diminuição da densidade. Sim, as regiões mais quentes e menos densas vão para cima e as mais frias vão para baixo. É o que vai acontecer aqui, tá? Aí vocês podem ver o seguinte, próxima à superfície, ela forma uma película no qual o calor é transferido. Se você for ver para cá, aqui está 40 graus Celsius, ela vai passar, e essas cores que vocês estão vendo, ela tende a ser resfriada. Aqui está uma temperatura muito quente, aqui vermelho, aí amarelado já está diminuindo, verde já está menor ainda, o azul já está frio. Aí é nisso aqui que a gente vai começar, formar essa película que se vai formar nessa parte aqui, nessa parede, que é chamado de coeficiente de transferência de película ou coeficiente de transferência de calor. Na verdade, eu gosto só de chamar de coeficiente de película, para não ficar tão... O que é coeficiente de transferência de calor, o que é calor, o que é aquilo, enfim. E esse coeficiente de película, ele tem essa letra aqui, H. E o fluxo de calor por convecção, ele vai ser dado pela fórmula de Newton, que é o fluxo é igual a esse coeficiente de película vezes a área que esse coeficiente está atuando, né, vezes a variação de temperatura. Nesse caso aqui, ele vai pegar essa área toda aqui, dessa superfície. No caso do cilindro, a gente teria que pegar a área do cilindro. Onde Q ponto é o fluxo de calor que é dado em watt no sistema internacional, mas também pode ser dado em quilocalorias.
H é o coeficiente de película, que é essa equação aqui, ó, que a unidade é essa. Watt por metro quadrado Kelvin ou watt por metro quadrado grau Celsius. Esse aqui seria o valor, assim, do H, é o equivalente ao K de convecção, de condução. A é a área de transferência em metros quadrados e ΔT, ó, é a temperatura da superfície menos a do ambiente, que é dada em graus Celsius ou Kelvin. E esse coeficiente de película H, ele representa o fluxo de calor por unidade de área por grau de temperatura que passa pela película de convecção. Isso aqui é só uma definição mais geral. Só que aqui, ó, o importante é a gente já saber aplicar isso aqui, ó. Aí é aquilo que eu falei, ó. Se eu inverter esse cara, vai ficar 1 sobre HA. 1 sobre HA vai ser a resistência térmica para a convecção. Aí, ó, aqui meu fluxo de calor vai continuar sendo ΔT sobre R. Só que esse meu R vai ser 1 sobre HA, ok? Bom, unidades do coeficiente de película. O coeficiente de película H pode ser expresso, ó, em BTUs, ó, 1 BTU por hora, vezes P ao quadrado vezes grau Fahrenheit, ele equivale a 5,679 watt por metro quadrado Kelvin. Ou 1 caloria por hora metro quadrado Kelvin é a mesma coisa que 1,163 watt por metro quadrado Kelvin. E como eu falei para vocês, o cálculo desse coeficiente de película, ele vai depender de alguns valores empíricos adimensionais. Esses valores nós vamos ver na próxima aula, que é o número de Reynolds, o número de Prandtl, o número de Nusselt e o número de Grashof, ok? Isso tudo aqui é o que vai depender desses números adimensionais para a gente calcular esse coeficiente de película. Mas vamos ver detalhadamente porque, ó, o número de Reynolds ele também serve para definir o tipo de escoamento, se ele vai ser laminar ou turbulento. Mas isso aqui eu vou ver mais para frente e na aula que vem já vou começar com a condução de calor em coordenada cilíndrica, ok? E já colocando a parte de coeficiente de película também. Vai ter tanto condução quanto convecção no nossa condução por coordenada cilíndrica, ok? Rafael, uma pergunta. Esse coeficiente de película ali na prática, ele seria o quê? Ele seria, na verdade, o valor como é que eu posso falar? É a transferência de calor que ele vai se dar entre a parte do fluido e a parte do metal, do condução. Ele vai estar pegando exatamente como se fosse a condutibilidade térmica, só que para fluidos. Entendeu? Por exemplo, quando você tem o ar e a parede. No ar, aqui está uma temperatura, na parede está outra. Nessa faixa que você tem entre a parede, na verdade, assim, a película que junta entre a parede e o ar, é onde esse coeficiente de película vai estar, entendeu? Entendi. No caso, no cálculo de ar-condicionado, seria o ambiente. O ambiente, o ar frio em contato com a parede. É como se formasse uma película de separação entre ar e sólido, entendeu? Entre fluido e sólido. Você não vê essa película, mas ela é formada ali. Não tem quando você junta duas paredes nos argamassa para juntar os dois tipos de materiais? É o equivalente sim. à argamassa dela. Só que assim a gente não vai ver, tá entendendo? Ó, Entendi. Vamos voltar aqui para o desenho. Ó. Aqui está o meu desenho. Isso aqui é um sólido, não é? Isso. Essa partezinha aqui, ó, nessa parede, em torno dela toda, vai ter meu coeficiente de película. Que ele é determinado por essa parte toda aqui do ar. Ó. Ela vai depender desse ar, porque é o fluido. E aí forma aqui uma película. É como se você fosse pensar o seguinte: quando você coloca uma água muito gelada num copo, no condensa. Essa condensação da água gelada seria chamado a transferência de calor, formando o coeficiente de película ali na superfície, entendeu? Entendi. É mais ou menos o ponto de orvalho, então.
Oi? É mais ou menos o ponto de orvalho. Isso. Seria isso. Mas, na verdade, essa película, ela já está presente. Em qualquer parte que você coloca, por exemplo, se você colocar a mão agora sobre... Tu tá no ônibus, não tá? Não, já cheguei em casa já. Porque Ó, brigando com a encosta na filha e com tua o cachorro. parede, ela tá gelada? Tá, né? Tá. Mas a partir do momento que você encostou nessa parede, o que, que vai Ela acontecer? esquenta. É como se, mas é como se fosse o seguinte: a tua mão, ela estaria tocando não na parede, mas no coeficiente de película, entendeu? Entendi. Que aí Entendi. depois vai transferir para lá. É como se fosse um plásticozinho, um filme entre as superfícies. Tá. Agora clareou. Alguma dúvida mais?